Entra. Tô. Uma que veio do Genói. Por amidalite, eu olhei, realmente tem placa dos dois lados. Tá. Tem edema, exudato, e ela não acho que não tem condições de engolir comprimido. Eu sempre aqui, se ela já tinha tomado, mas ela está sendo esquivar alguma coisa. Ela não tem alergia para escrever. Aqui. E agora, olhando você também, né? Uhum. Treinamento dele. Já tô conectada. Aqui, entra você. Obrigada, Tá. Bom dia, gente. Vocês me escutam? Bom dia, sim. Bom dia. Tá, obrigada. Eu não estou muito acostumada com essa plataforma do Teams, fiquei procurando o microfone aqui como se fosse naquele do... A Kátia agora me chamou aqui no WhatsApp e me perguntou se eu queria fazer alguma abertura, e aí que eu vi que talvez ela estivesse esperando por mim. Eu sou Raquel, sou enfermeira aqui da Vigilância em Saúde. O André
eu acho que é a EDP, né? Médico, no caso, havia me pedido na semana passada para participar desse momento aqui com vocês, que a Kátia acho que vai apresentar a parte de manejo clínico e eu aqui como vigilância epidemiológica ficaria à disposição para a gente conversar sobre os processos de notificação. Então, não sei, Kátia, que dinâmica tu prefere usar, quem começa, fica à vontade, eu estou aqui à disposição. Oi, Raquel, obrigada. Bom dia, gente. Me ouvem? Tá. Então, eu vou tentar projetar a tela aqui, porque eu também sou nova na plataforma, mas eu vou tentar projetar minha tela. Conseguem ver? Sim, ela abriu. Uhum. Ah, ótimo. Então, pessoal, só me apresentando, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Kátia, eu sou médica de família, hoje da Santa Casa, trabalho no posto na Unidade de Saúde São Cristóvão, tá? E estou aqui podendo ter a oportunidade de falar com vocês a pedido do Dr. André, que está de férias merecidas. Então, estou com a difícil missão de substituí-lo aqui, tá? Vou tentar passar para vocês algumas questões para relembrar, para chamar atenção, o que a gente precisa ter mais cuidado, e depois a Raquel passa para vocês todo o fluxo, né, de como é que vai funcionar a parte lá na epidemia, porque é importante que a gente tenha a noção de que tudo que a gente faz no consultório vai ajudar a alimentar esses dados da epidemia, para que a vigilância possa cuidar também da parte, né, de verificação, porque a gente está tendo um aumento, estamos com um aumento dos casos de dengue, tá? Só para trazer um pouquinho dos números para vocês, eu fui buscar na secretaria os dados estaduais, para a gente ter uma ideia. De 2024, a gente tem 2.534 casos confirmados, sendo 2.305 autóctones nossos, tá? Claro que tem já 2 óbitos, não temos óbito em Porto Alegre até o momento, a Raquel pode depois falar melhor, mas a ideia é justamente a gente não deixar que se torne pior ainda a situação. A dengue, ela é uma doença mais de trópicos, mas ela tá diversificada no mundo inteiro, então a gente vai falar um pouquinho por conta desse momento que a gente vive hoje, do aumento do número de casos, tá? Vou passar para vocês algumas coisas que eu sei que vocês já sabem, mas para relembrar, tá? A dengue, então, ela é uma doença viral, é um arbovírus, né, do gênero flavovírus, só para relembrar vocês. Tem 4 sorotipos, que vocês veem ali, 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Transmitida por um vetor, que no nosso caso é o mosquito Aedes aegypti, que também transmite zika e chikungunya, tá? O importante saber desse mosquito é que quem faz a contaminação são as fêmeas, tá? As fêmeas é que fazem a contaminação e elas têm hábitos diurnos. O macho não transmite, ele sobrevive da seiva de plantas, mas a fêmea sim transmite, tá? Ela vai colocar esses ovos de preferência em água limpa parada, tá? E é muito rápido essa multiplicação, tá? Então, controlar o vetor, que é importante. Outra coisa que, para chamar atenção, é dizer que o mosquito em si, ele não nasce, né, com o vírus da dengue, ele se contamina, que a gente vai falar um pouquinho, e aí depois ele que contamina outro ser humano, tá? A dengue tem uma suscetibilidade universal, tá? Existe toda uma discussão sobre a imunidade permanente de cada sorotipo, hoje já bem questionada, refutada, tá? Antes se sabia que tinha para o resto da vida uma imunidade para o mesmo sorotipo, hoje já se sabe que não é bem assim. E a imunidade cruzada da dengue, do sorotipo 1, do sorotipo 2, 3 e 4, e assim, né, por análise combinatória, ela é permanente e curta, tá, gente? Ela é de 2 a 3 meses só. Então, a gente acaba não ficando imune, o que pode ser que uma pessoa seja contaminada várias vezes, tá? Quando a gente tem uma questão de dengue, o que a gente tem que pensar? Quais são os nossos pacientes mais afetados, tá? São os com comorbidades, as crianças
e os idosos. Por quê? Porque eles têm mais chance de se tornarem casos graves, tá? E é esses casos graves que a gente precisa evitar. Você está de olho se eles acontecem, tá? Secundária, ou seja, eu pego dengue pela segunda vez, a minha chance de ter uma dengue grave é maior, tá? Do que se eu for uma primo-infecção. Mas outra coisa importante nesse momento a relembrar é que a primo-infecção, ela pode ser dengue grave também, tá? Ter duas infecções é somente um risco maior de dengue grave, mas pode acontecer uma primo-infecção se transformar em dengue grave também. Como o Aedes aegypti acaba tendo essa como ele também transmite zika e chikungunya, poderia haver, ou com outras arboviroses, uma co-infecção, tá? Alguém ter chikungunya e dengue, por exemplo, tá? Parece que não piora a morbidade da dengue do que se sabe até hoje, tá? Importante a gente pensar como doença febril na incubação, porque um dos nossos grandes desafios é diferenciar as doenças febris, porque elas vão se confundir com várias outras, incluindo também, em alguns momentos, alguns sintomas sobrepostos com Covid, que a gente não ainda tem, né? A gente tem visto testes positivos ainda. Então, o que acontece? Esse vetor, ele se transmite picando um ser humano com uma virulência alta, tá? Aí ele adquire o vírus. Ele tem um período de incubação desse vírus de cerca de 8 a 10 dias, né? E aí o mosquito começa a ter uma viremia alta, tá? E é nesse momento que ele transmite para o ser humano, picando o ser humano enquanto o mosquito está com viremia alta, tá? Então essa é a sequência, por isso que a gente fala tanto em repelente, em combate à água parada, em combate ao mosquito, porque o que a gente pode fazer é combatendo o vetor, tá? Nesse momento para ajudar. Dentro do ser humano, ele fica em média de 4 a 6 dias, de 4 a 10 dias, com uma média de 5 a 6 dias de incubação, tá? Um dia antes, por exemplo, hoje eu apresentei febre alta, a gente já vai falar sobre ela. Ontem começou meu pico de viremia, tá? Então, a viremia acontece antes da febre, que costuma ser o sintoma inicial. Então, eu tô com uma alta viremia sem saber que eu tô com a dengue ainda, tá? Porque amanhã vai aparecer a febre que vai me levantar a suspeita. Então, isso também, por mais um motivo para o vetor, para o cuidado do combate ao vetor ser importante, tá? E o vetor, ele é infectante por toda a vida. Uma média de 6 a 8 semanas que o mosquito que o Aedes vive, por todo esse tempo ele é infectante. Então, imagina quanto cada mosquito pode infectar, tá? Doutora Kátia, desculpa a intromissão interromper. A senhora consegue ver se a senhora está conseguindo liberar, se alguém está pedindo acesso? Porque o doutor Juarez, da PP2, está pedindo acesso, não está conseguindo. Desculpa atrapalhar. Capaz, mas é capaz. Não tem nada aparecendo para mim, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum pedido aparecendo para mim. Tá bom, eu já mandei outro link para ele aqui. Obrigado, tá, doutora? É só para ver se estava algum erro na configuração. Desculpa. Tá, imagina. Quanto às apresentações, o que a gente tem que ficar atento à apresentação clínica, tá? Ela é uma doença sistêmica e dinâmica. É difícil, por conta disso, a gente poder fechar um diagnóstico e nunca mais avaliar, né? Por exemplo, mediquei, tá bem, tranquilo, fico tranquilo e vai obter a cura. Ela é dinâmica e ela é muito diferente nos sintomas, ela tem um espectro muito amplo. Ela pode ser de pouquíssimos sintomas ou até assintomática, tá? Ela pode ser assintomática ou ter sintomatologia muito grave. Essa questão do assintomático, inclusive, o assintomático transmite também, tá? Então, outro motivo para o vetor ser combatido. Eu posso não ter nenhum sintoma, estar com dengue, e se o mosquito me picar, ele vai depois gerar nele a viremia e vai infectar outras pessoas, tá? A gente tem que ter muito cuidado nos sintomas clínicos, porque, como eu disse, ela é uma síndrome febril,
como tantas outras. Então, a gente tem que ficar atento ao que nos pode nos ajudar a perceber que isso realmente é uma dengue, tá? Porque é importante a gente saber. E o cuidado, avaliar o paciente, reavaliar, até a gente ter certeza que ele passou pela fase crítica. Quanto às fases, tá? Ele vai começar com a fase febril, vai ser uma febre alta, gente, tá? É uma febre súbita, isso é bastante importante para a diferenciação. Febre alta, 39 e 40, tá? Que surge subitamente, de repente. O paciente, ele não vem, como às vezes em síndromes gripais ou outras virais, que ele vem aumentando a temperatura, ou que ele vem já com uns pródromos. Não, surgiu a febre, tá? Alta. Aí vem, em seguida, quando a febre baixa, quando a defervescência da febre, pode surgir o exantema, tá? Que quando eu entro na fase crítica. E é ali que a gente tem que se atentar muito aos sinais de alerta, reavaliar o paciente, a gente não pode deixar esse paciente sem reavaliação, orientar muito cansativamente, exaustivamente, os sinais de alerta, para que ele saiba, né, identificar se ele vai ficar mais grave ou não. O exantema, tá? Ele não é crânio-caudal. Isso é outra dica para a gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial com as síndromes febris com exantemas de infância, por exemplo, ou mesmo já dos adultos. Ele não é crânio-caudal. Ele surge no tronco, nos ombros, ao mesmo tempo, tá? Ele pode ser pruriginoso ou não, tá? Não necessariamente ele é pruriginoso. E quando ele aparece, ele pode ter muito prurido de palmas de mão, tá? Isso é uma característica também do vírus, que é o prurido de palma de mão. Neste período da fase crítica, a orientação é reavaliar diariamente, tá? A gente vai chegar depois na classificação dos grupos da dengue ali, da gravidade, os grupos ABCD, mas já digo para vocês, na fase crítica, avaliar diariamente esse paciente, até que ele passe dessa fase crítica, que é em torno do 7º dia, tá? Entrando na fase de recuperação. Na fase de recuperação, também é muito variado, os sintomas em alguns ainda permanecem por mais tempo, outros já ficam muito bem, mas essa já passa a não ser uma fase que a gente precise ter medo de troca de grupo, né, do AB para algum grupo grave, do ABCD, do D ali, para um grupo grave. Então, aí já fica um pouco mais tranquilo. E o que eu considero caso de suspeita de dengue, tá? Hoje, a dengue tá, como eu disse para vocês, aqui no Rio Grande do Sul, a maioria dos casos já são autóctones, tá? Então, a gente já não precisa mais nem pensar tanto, mas em viagem, tá? Mas precisa sim, onde é que você esteve? No sentido de pensar na epidemiologia, como eu disse para vocês, a epidemiologia ela é muito importante, ela nos ajuda a fazer diagnóstico diferencial, ela não é apenas um número para controle populacional, ela nos ajuda em diagnóstico diferencial também. Se eu sei que uma determinada área tem foco e o paciente chega com sintomas de dengue, o mais provável é que seja dengue, tá? Então, perguntar se tem caso de dengue, se a febre é alta, tá? E os sintomas que vocês veem abaixo. A mialgia, o exantema, a mialgia pode ser intensa, tá? Das arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, Zika, chikungunya e dengue, a dengue costuma ter a mialgia mais intensa, tá? Exantema, certo? Que pode aparecer, aparece ao mesmo tempo em várias regiões do corpo. Náusea, vômito, dor nas costas, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, tá? Que é bastante importante, petequias pelo corpo. Façam a prova do laço, capacitem as equipes para fazer a prova do laço. Eu sei que os enfermeiros já tiveram também treinamento. Como é que eu vou fazer a prova do laço? Eu vou pegar a pessoa ou deitada ou sentada, vou fazer uma aferição de pressão arterial, tá? Pego uma sistólica e uma diastólica. Faço a média das duas. Somo e divido por 2. Faço a média, que é a pressão arterial média, tá? É até esse ponto, até esse valor,
que eu vou inflar o manguito para começar a prova do laço, tá? Pode fazer um quadradinho, se sentirem melhores, de 2,5 por 2,5 na pele do paciente ali, tá? Que é o local que vocês vão avaliar. Inflei o manguito até a pressão arterial média. Deixo 5 minutos em adultos, 3 minutos em crianças, tá? Deixo ali o manguito inflado. Depois desse tempo, eu olho aquele quadradinho de 2,5 e vejo se tem petequia ali dentro. Tendo petequia, eu vou contar. Se forem mais de 20 petequias nos adultos, prova do laço positiva. Se forem mais de 10 petequias nas crianças, prova do laço positiva, tá? A prova do laço, ela é tida como um auxílio para saber se a dengue tem maior risco de ser grave. A prova do laço não é patognomônica, ela não faz diagnóstico e ela não exclui diagnóstico de dengue também se ela der negativa. Tá? Bastante importante lembrar. E aí eu vou ter que pensar, poxa, qual é a chance que esse meu paciente tem? O que eu enxergo de sinais de alarme nele para que ele possa se transformar numa dengue grave, que é o que eu preciso estar muito alerta. Dor abdominal intensa, e essa dor abdominal intensa ela pode ser somente referida, tá? Ela pode não se reproduzir no exame físico. E contínua, bastante importante, não cede analgesia, tá? Para ajudar a diferenciar. Vômitos persistentes. E aí vocês já começam a imaginar tudo que pode causar só pelos vômitos persistentes, né? O que tudo o paciente perde ali de eletrólitos e os problemas que podem acontecer. Acúmulo de líquidos. Claro que é mais difícil de ver, mas em alguns casos é bem visível. Ascite, derrame pleural e derrame pericárdico. Por quê? A dengue, ela faz o aumento a membrana, ela fica mais frágil. Ela tem um aumento de extravasamento de líquidos, tá? Inclusive, essa é a maior causa de óbitos da dengue grave. Tá? A dengue grave, ela não é somente a dengue hemorrágica, não são sinônimos. A dengue hemorrágica é um tipo de dengue grave, tá? O que mais leva a óbito na dengue grave é hipovolemia, tá? Por extravasamento de líquido, não por hemorragia. Isso é importante, porque isso ajuda a gente, tudo que vocês conhecem sobre choque hipovolêmico, vale para dengue. Vocês conseguem usar isso para conseguir ver se esse paciente está entrando em choque ou não, tá? Hipotensão postural ou lipotímia, tá? A sensação de desmaio. Aquela sensação prévia de desmaio, mas que a pessoa não desmaia. Isso é um sinal de gravidade, tá? Hepatomegalia, se conseguir palpar ali a questão do fígado, também já é um sinal de gravidade. Sangramento de mucosa, tá? Sinal de gravidade, porque eu estou tendo mais extravasamento, estou tendo alteração ali, possivelmente de plaqueta, tá? De plaqueta, isso para a gente conseguir pensar em algo mais grave. Aumento súbito e progressivo do hematócrito. Muitos desses pacientes, eles têm exames prévios com a gente registrados. A gente tem um hematócrito mais ou menos basal dele, tá? Se a gente tiver um aumento de 10% ou mais do hematócrito, é sinal de gravidade, tá? Por isso a importância de pedir o hemograma junto com o NS1, tá? Para a gente conseguir ver hematócrito, ver plaqueta e ver o NS1. Porque isso significa, né, se eu tenho um aumento de hematócrito, que eu tenho uma hemoconcentração, automaticamente um extravasamento do plasma, tá? Vocês vão ter aqui no material de vocês para consulta depois os sintomas diferenciais de dengue, zika e chikungunya, tá? Algumas coisas se confundem muito, mas, por exemplo, mialgia é mais na dengue, é uma mialgia forte, tá? Cefaleia é mais na dengue, tá? Os outros, a zika e a chikungunya, tem cefaleia, mas ela é menos potente, menos forte do que a dengue. Outra coisa, a dengue das 3 arboviroses do Aedes aegypti, ela é a que mais mata, tá? Ela é a mais letal de todas. Por isso, esse cuidado todo que a gente tem que ter com os pacientes, tá? Depois fica aqui para leitura, vejam, comparem, tá? Porque existe a possibilidade de co-infecção, tá? Em caso de desconfiança de co-infecção, a vigilância deve ser avisada, tá? Tem que avisar, porque
a gente precisa saber se a gente tem circulação de Zika e chikungunya ao mesmo tempo da dengue. Então, isso tem que ser muito claro para vocês, tem que ser medular, assim. Tô desconfiando, eu vou notificar a vigilância disso, tá? O estadiamento clínico, que é ele que vai nos ajudar a saber o que a gente vai fazer. O grupo A, ele é aquele paciente tranquilão, ele tá ali, tá com os sintomas da doença, tá? Mas tá sem sinal de alarme, ele não tem comorbidade, ele não faz parte do grupo de risco, das crianças, dos idosos, dos imunossupressos, ele não tem condições clínicas especiais. Nessas condições clínicas especiais, raciocinem da seguinte maneira: eu tenho uma patologia que pode causar extravasamento de líquido, tá? Na pleura, no pericárdio, e eu vou ter esse paciente podendo, por exemplo, uma insuficiência cardíaca. O meu paciente tem previamente uma insuficiência cardíaca, tá? Ele já tem um condicionamento a alterações pulmonares e cardíacas por conta disso. Se eu acrescentar ali mais um fator como um derrame pericárdico, né, um derrame pleural, eu vou piorar muito essa doença de base já. Então, não ter nenhuma condição clínica especial me tranquiliza. Esse grupo, hidratação, 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 hidratação. A gente vai falar sobre a média, como calcular em média o volume que esse paciente tem que receber por dia, tá? Mas esse paciente tem que beber líquido via oral, tá? Ele tem que manter a hidratação, manter a vigilância sobre os sinais de alerta e ser avaliado e informado, sobretudo informado. Porque a gente não está aqui na unidade, por exemplo, às 3 da manhã. Ele tem que saber reconhecer quando ele precisa alertar, se estar alerta e procurar uma emergência, tá? Grupo B. O grupo B também não tem sinal de alerta, mas ele tem um sinal de sangramento espontâneo. Pode ser uma peteca na pele, na mucosa oral, pode ser simplesmente a prova do laço positiva, que nos indica também que ali tem algum extravasamento, tá? E condições clínicas especiais de risco social e de comorbidade, tá? O risco social também é importante, porque a gente tem que perceber e se atentar ao que esse paciente tem condições também de entender do que a gente está passando para ele. Porque na comunicação com o paciente, o que vai importar no final de tudo é o que ele entendeu do que a gente disse, né? Então, muito importante a gente frisar e refrisar e pensar se esse paciente tem um risco social maior, para daqui a pouco acionar a equipe, acionar agente de saúde para tentar nos auxiliar nesse cuidado. Esse paciente do grupo B também é via oral, tá? Esse tem que também ser observado diariamente. Ele tem que ter medida de pressão arterial, ele tem que ter uma avaliação criteriosa para saber se ele não está trocando de grupo, se ele não está indo para o grupo C. E também é via oral, tá? A hidratação aqui também é via oral. Quando eu vou para o grupo C e D, eu começo com hidratação endovenosa. Esses não são mais pacientes que vai ser possível fazer hidratação via oral, tá? Só um adendo, quando eu penso em hidratação via oral nos grupos A e B, lembrem-se, se esse paciente está com vômito incoercível, ele vai absorver muito pouco do volume via oral que eu estou dando. Mesmo sendo a orientação via oral, considerem fazer na unidade alguma hidratação e ver se vocês perceberem que a via oral não está sendo possível. Mas na maioria das vezes é. O grupo C e o D, então, que são endovenosa, a hidratação endovenosa, se eu tenho um ou mais sinais de alarme, eu já fico no grupo C. Digo, opa, esse paciente está com risco de se transformar no grupo D, numa dengue grave, tá? E o grupo D, aí, gente, aí é dengue grave mesmo, tá? É presença de sinal de choque, extremidade fria, toda aquela, a sudorese de extremidade, tudo que vocês sabem de choque hipovolêmico vale para esse choque aqui, tá? Sangramento grave ou disfunção grave de órgãos, tá? Que aí a gente pode começar a ter falência renal, por vários mecanismos, mas aí a gente tem que se atentar. Isso é hidratação endovenosa, e aqui sim, o grupo D não tem nem conversa, é hospitalização, e o grupo C na maioria das vezes também, tá? A maioria, eu diria em quase todas as vezes, só para não fiquem com o paciente grupo C monitorando dentro do nosso período de posto aberto,
tá? Ele vale a pena ele ser encaminhado para uma emergência, para uma avaliação mais criteriosa, tá? Não existe um tratamento específico da dengue, não tem um remédio que a gente possa dar, mas tem algumas observações a serem feitas. Hidratação, 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 tá? Esse é um mantra que a gente tem que ter agora, nesse período, nós temos que nos atentar a esse mantra. É isso que a gente vai poder, é a primeira coisa e a que vai fazer muita diferença na vida do paciente, no prognóstico dele. Eu preciso reconhecer cedo os sinais, tá? Porque se eu não consigo reconhecer que aquilo é dengue, ou que ele pode ser suspeito de uma dengue, se não me ocorre dengue como um diagnóstico diferencial, eu não vou conseguir pedir NS1, eu não vou conseguir pedir o hemograma e eu não vou monitorar esse paciente. Então, quanto mais cedo eu conseguir começar esse monitoramento, melhor o prognóstico do paciente, tá? Não posso usar AINES, tá? Dipirona e paracetamol. E deu, tá? Não usar profenos da vida, isso piora, não usar AS, porque eu tenho uma doença que tende a ter extravasamento e inclusive sangramento. Eu estou piorando esse risco se eu usar esses medicamentos para controle dos sintomas, tá? Então, não usar esses medicamentos. Então, aqui, reavaliar, reavaliar, reavaliar. Ele pode mudar de grupo muito rápido. Essa mudança de grupo, ela é extremamente dinâmica, tá? Ele pode agora ser num grupo A, bem feliz, e no minuto seguinte ele está no grupo B, e assim ele vai evoluir para uma dengue grave. Então, não posso descansar enquanto esse paciente não passou pelo período crítico, tá? Tratação desses adultos, como é que eu calculo, quanto é que eu sei qual é o volume que eu devo fazer? Tem uma média, tá, que a gente faz, que é, para os adultos é 60 ml quilo dia, tá? Ele já começa, e tem aqui a observação, vocês estão vendo no início ali do texto, que ele, quando ele chegar e alguém identificar que ele é possível suspeita de dengue, líquido, já dei um copo, já peço para ele ir tomando água na unidade, tá? Prescrevo 60 ml quilo dia. Divido isso de que maneira, tá? 1/3 inicial disso, e aí tem um exemplo para nos ajudar. Por exemplo, eu tenho um adulto de 70 quilos, eu faço 60 ml quilo dia, dá 4,2 litros por dia. Como é que eu vou dizer como ele vai tomar isso? Nas primeiras 4 a 6 horas, ele vai ingerir 1/3 dessa quantidade, 1,4 litros nesse exemplo, tá? E o restante ele vai distribuir, os restantes 2,8 litros, ao longo do restante das 24 horas, tá? Aqui, essa hidratação serve em ingestão de soro caseiro, suco, fruta, chá, água de coco, ele precisa hidratar, tá? Tem uma folha, depois, ontem eu mandei para o grupo, tá? Mas se alguém precisar de novo, eu mando de novo, não tem problema. Que foi enviado, onde tem esse esquema, e a gente só precisa fazer o cálculo e preencher para o paciente quanto ele tem que tomar por dia. Imprimam, tenham isso em mãos na unidade, para que vocês possam entregar isso para o paciente. Nessa folha, tem a receita do soro caseiro, tá? Para eles fazerem. E tem sinais de alerta escrito embaixo. Porque às vezes a gente fala, o paciente não absorve, e isso está claro em pesquisas, né? Eles não absorvem tudo que a gente fala. Então, ter o material para ler em casa, reforçar, faz sentido e é muito importante, tá? Então, chegou na unidade, suspeita de dengue, água, água e água. 60 ml quilo dia, 1/3 desse valor nas primeiras 4 a 6 horas, o restante dos 2/3 no restante das 24 horas do dia, tá? Hidratação oral para criança, menores de 13 anos. Varia conforme o peso da criança, vocês vão ter esse material ali para consulta. Até 10 quilos, 130 ml quilo dia, de 10 a 20, 100 ml quilo dia, e acima de 20 quilos, 80 ml quilo dia, tá? Vale a mesma orientação da distribuição da água, tá? Ou da hidratação, na verdade, do líquido, tá? 1/3 no início, 2/3 no final. Cuidado quando esses pacientes saírem da fase crítica, tá? Existe um
não é um efeito rebote, é fisiológico, mas como a célula teve muito extravasamento, teve a membrana facilitada para o extravasamento, ela vai fazer uma reabsorção muito grande desse líquido quando sair da fase crítica, tá? Isso pode acabar dando sintomas em alguns pacientes, tá? Só um alerta, um adendo, tá? Vocês têm, ou se não têm na unidade, vocês podem solicitar pelo GEMAT esse cartão da dengue, tá? Solicitem, verifiquem, entreguem para o paciente. É importante, ali vai a identificação no início e no fim, gente, ali nos versos, né, do cartão, tem PA, tem hematócrito, plaqueta, eita, né? E isso é importante para o paciente ter, porque se amanhã ele vai ter que ir para um serviço de urgência, essa informação está ali. Lembrem, nossos sistemas infelizmente não são interligados. Então, eu preciso que quem atenda ele amanhã na emergência saiba o que eu já fiz e o que eu já vi, tá? Aí ele tem sinais de alerta também. Essa é a folha que eu falei para vocês, que veio em PDF, vocês podem imprimir, tá? Mais um detalhe nosso de sistema, muito, muito, muito importante, tá? CID, a gente precisa colocar o CID correto. É uma maneira que a vigilância consegue rastrear esses pacientes, tá? Mesmo na suspeita de dengue, usem o CID da dengue. A90, que é a dengue clássica, e A91, que é a dengue hemorrágica. Usem, ativem, porque é uma forma que a vigilância tem de rastrear esses pacientes. Tem uma planilha, tá? Vou deixar para a Raquel falar, mas essa planilha foi compartilhada com as unidades. Apoderem-se desses dados. É super importante também a nossa função estar ajudando na vigilância dessa arbovirose, tá? Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição, tá? Podem me acionar pelo celular, tá? E mandem mensagem que eu tento ajudar vocês. O que eu não souber, eu ajudo a procurar quem sabe, tá? Então, só não vamos pecar por deixar passar. Eu tô com suspeita de um caso de dengue, gente. Por favor, solicitem o NS1, tá? Solicitem o exame, que agora a Raquel vai falar um pouquinho. Pequem pelo excesso. Melhor um NS1 negativo e um paciente que eu pensei que pudesse ser dengue, que não é, do que eu não pedir nada e deixar passar um paciente que é dengue, tá? Então, tem os pontos de coleta, isso tudo a Raquel vai falar para vocês. Mas, por favor, apoderem-se disso, façam parte desse trabalho também, de saber quais são os fluxos, de saber quantos pacientes eu tenho, de monitorar esses pacientes, de ver essa planilha, de pensar qual é a parte do meu endereço, da minha unidade, em que tem foco. Será que eu tenho foco? Será que eu não tenho? Sabe? O paciente chegou com dengue, opa, esse paciente é da rua ali, do local que eu sei que tem foco. Façam isso e capacitem as equipes a fazer, empoderem as equipes, empoderem os técnicos, os técnicos de enfermagem a reconhecer os sinais, porque na maioria das vezes são eles que vão iniciar essa suspeita, tá? Até para ser mais cedo possível, peçam para eles, ensinem a fazer prova do laço, sabe? É super importante capacitar as equipes, tá? E eu fico à disposição para qualquer dúvida, e vou deixar para a Raquel, porque senão eu falo o dia inteiro. Tá, Raquel? Ouvem? Kátia, tu acho que pode até deixar esses slides. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá bem, eu deixo sim e vou passando conforme fores evoluindo na apresentação. Isso, porque até o doutor André tinha me falado que seria mais em relação ao sentinela, então eu tinha deixado aqui para compartilhar, mas eu acho que essa entrada aí que tu deu para a gente falar do fluxo um pouco vai ser uma boa. Acho que eu consigo nesse tempinho que a gente tem ainda até as 11. Primeiro, excelente a explanação que tu fez do material, achei bem boa, até já fiquei pensando em algumas coisas para a gente mudar na apresentação, a exemplo falaste lá do
bem no início do risco de dengue grave, inclusive na infecção, né? E da forma como está colocado ali nas nossas apresentações, olhando o slide, dá a entender que é só uma infecção secundária. Então, quando tu fez essa ressalva, achei excelente. Bom, gente, em relação ao fluxo, tá? Esse ano a gente está com o Sentinela, então, que é um sistema que foi desenvolvido pela empresa de TI da prefeitura, que é a Procempa. Na realidade, ano passado já existia esse sistema, mas esse ano ele está sendo priorizado para as notificações de dengue, tá? Foi uma demanda que a gente recebeu da nossa direção aqui da secretaria para que a gente tenha todos os casos lá dentro do sistema, tá? Então, tem casos que a gente ainda precisa que sejam notificados por telefone, vai ter aqui agora, eu vou explicar por quê, mas é lógico, quando houver qualquer problema de vocês tentar colocar um paciente digitar, fazer a notificação nesse sistema e não conseguir, tem alguma dificuldade, vocês podem nos ligar, seguido as unidades estão nos ligando, às vezes ontem ligou uma médica de uma UES em dúvida se notificavam ou não porque não tinha febre, a pessoa não tinha febre, né? E claro, a gente sabe que a febre é o norteador da dengue, a dengue é uma doença febril, mas vocês sabem melhor que eu, né? Na área da saúde, vocês estão na assistência, sabem melhor, as coisas não são exatas, né? Pode ter falha aí falha no sentido de anamnese, no sentido de que o paciente não referiu, não se percebeu febril, né? Ignorou, enfim. Por vezes também na anamnese a gente observa que o paciente, alguns têm uma tendência a querer aumentar talvez o quadro assim para conseguir fazer o exame e dizem que a febre está, não, eu já estou há 10 dias com febre, né? E aí a gente pensa, bom, 10 dias não é dengue, né? Então, às vezes, tem muitas essas questões confusas na anamnese, assim, da parte do paciente, e isso tudo dificulta. Então, eu respondi ontem para essa colega de vocês que sim, né? Como ela que estava avaliando o paciente, achava que poderia ser um quadro, embora na ausência de febre, não, então nós vamos notificar porque a gente está num momento de circulação viral precoce, tá? O ano passado a gente vai passar de 6 mil casos confirmados no ano passado, tá? Porque eu ainda estou qualificando dados do ano passado, muita notificação que não entrou, que a gente está indo atrás a partir de resultados de exame laboratorial privado, até mesmo do nosso. Então, vai passar de 6 mil casos, certo? Só que o ano passado começou mais tarde. Até a semana 5, numa contagem epidemiológica, tá? Até a semana 5, que fechou em 3 de fevereiro, esse ano, a gente já passou de 40 casos. Eu vou divulgar um boletim epidemiológico hoje de tarde, que vai estar ali o detalhamento, vai estar até mais atualizado em relação a esses 40. Ao contrário dos 5 casos do mesmo período do ano passado. Então, esse ano começou antes. A gente não sabe se a gente vai ter um boom, como aconteceu no ano passado, na curva de casos, ou se a gente vai seguir assim, né? Mas, se a gente acompanhar o cenário do Brasil, a gente vai passar de 6 mil casos, tá? Não dá para ter certeza que a nossa região sul vai acompanhar esse aumento, porque existe uma previsão matemática lá, feita pela Fiocruz, feita pela Universidade de Minas Gerais, que tem um projeto em comum, que este ano, para nossa região, é para ser mais tranquilo do que o ano passado. Só que isso já está sendo refutado com o índice muito mais precoce de casos, tá? E essa previsão matemática, a Fiocruz faz uma ressalva. É uma previsão que não tem como considerar nos elementos de análise variações climáticas, fora da curva, né? E a gente está vivendo isso o tempo inteiro, né? A gente está... Em 2023, a gente praticamente não teve inverno, então a gente está num momento climático novo na história. Então, provavelmente, essa previsão matemática não vai se confirmar. A gente vai passar em 6 mil casos e, obviamente, quando a gente aumenta o N, a gente tem óbito, né? Nunca havíamos tido óbito em Porto Alegre por dengue, mas o nosso N de casos nunca tinha passado de 500 casos. Isso aconteceu em 2019, com 480 casos confirmados. Em 2022, a gente teve 4 óbitos, primeira vez na história da dengue na cidade, só que a gente teve mais de 5 mil casos. Então,
longe de mim subestimar os óbitos que tivemos, porque o óbito de dengue é, a princípio, 100% evitável, certo? A princípio. Mas também é esperado que dentro da dengue, que a cada 1000 casos confirmados, tu tenha um óbito. Essa é a letalidade de literatura, mais ou menos. Então, se a gente chegar a 6.000 casos, nós vamos de óbito. Só que a gente pode tentar evitar, né, e minimizar. Então, acho que é para isso que está havendo esse esforço, que aparentemente é repetido, né, porque todo mundo já sabe, vocês atendem dengue o tempo inteiro, muitos de vocês médicos vieram de regiões endêmicas, então sabem manejar, mas eu acho que é todo um preparo enquanto rede que a gente está tendo que fazer, né, porque quando a gente perde um paciente, ano passado, no nosso primeiro óbito, eu disse aqui, a gente está falhando como rede, né? A vigilância aqui epidemiológica talvez não esteja conseguindo apontar os casos em tempo oportuno para a vigilância ambiental, que por sua vez não consegue fazer os bloqueios necessários para cortar a transmissão em determinada região no tempo, né? O próprio cidadão, o próprio paciente não está conseguindo identificar precocemente a suspeita, e aí a mídia está falhando, né? Nós, enquanto rede, falhamos. Esse é o ponto, né? Não é nem apontar o médico de tal PA não identificou que podia ser dengue, não hidratou volume suficiente. É rede. E acho que é isso que a gente está tentando corrigir no nosso fluxo aí, redesenhando alguns processos. Por isso que a gente volta a falar de coisas aparentemente já muito batidas, né? Enfim, então, quando a dengue explodiu em Porto Alegre, a gente teve que mudar a forma de notificação. Antigamente, até 2022, todo caso suspeito era notificado por telefone. E por quê? Porque a gente disparava várias ações ambientais o mais precocemente possível e na anamnese a gente tentava detalhar com vocês por telefone se essa pessoa viajou, para onde, se ela tinha artralgia, porque eu tenho que pensar, eu tenho que saber pensar em chikungunya também, eu aqui como vigilância, né? Vocês não necessariamente têm essa obrigação do ponto de vista epidemiológico, vocês têm do ponto de vista clínico, né? Mas eu tenho que saber se aquela pessoa que está com sintoma de dengue, porque a artralgia também pode ser dengue, se não pode ser chikungunya, porque se ela viajou para uma área que está tendo, eu preciso pensar nisso também. Não só porque posso ter comorbidades, né, com infecção ali, mas porque a chikungunya tem uma taxa, não sei se dá para dizer taxa de ataque, mas ela tem um histórico que quando o vírus entra numa comunidade, ele tem uma taxa de ataque. Né? Claro, a gente não pode comparar com uma taxa de ataque de contaminação do sarampo, por exemplo, que é 90%, mas ela costuma acometer muita gente, é um vírus que varre comunidades e ela cronifica, né? Ela causa incapacidade. E a dengue, por sua vez, tem um potencial de letalidade muito mais dinâmico, né? Como a doutora Kátia falou. Então, a gente pedia que essas notificações fossem por telefone, só que agora não dá mais. A gente não dá conta de atender, vocês não podem o tempo todo ficar esperando que tenha linha disponível aqui, então se criou esse sistema. Vou pedir que alguém abra o microfone para me dizer, alguém conhece e já usou o Sentinela para dengue? Sim. Tá, então acho que eu vou inverter a pergunta. Quem não conhece e não usou? Eu não conheço, não usei. Eu nunca usei também. Tá, também não, tá. Também não. Eu acho. Usei. Também não usei. Também não. Tá, então eu acho que eu vou ter que usar esses 10 minutos aí que me restam, porque eu me empolgo e falo, para a gente trabalhar o Sentinela aqui, tá? O fluxo hoje, resumindo, é esse. Suspeita de dengue, notifica no Sentinela, exceto, acho que eu tenho. Kátia, passa, por favor, um slide. Mais. Aí, esse aí do telefone. Somente a gente pede que vocês liguem com suspeita para paciente com suspeita de dengue nessas situações, tá? Se for gestante, se houver sinal de alarme, obviamente, ou gravidade, caso que vai internar, ou pessoas que tenham viajado, porque eu preciso pensar nas outras áreas, tá? Ou, mesmo que não tenha viajado, que vocês clinicamente suspeitem dessas outras áreas, tá? Em todas essas situações, a gente vai pedir que o laboratório priorize aquele exame e que a equipe ambiental
priorize a ação mecânica ou química com aplicação de inseticida, se eles julgarem tecnicamente necessário. Tudo vai ser priorizado, porque a gente não quer ter chikungunya aqui, não queremos que a Zika volte, né? E queremos ter a resposta laboratorial mais rápida nesses casos, tá? Fora isso, sentinela, ok? Então, agora, eu vou tentar descobrir como é que eu compartilho a tela do sentinela aqui, no Meet. Pode me dar essa dica, Kátia? Não sei se é... Ah, tá aqui, compartilhar. É que antes, quando tu estava projetando, não aparecia para mim. Isso, tem um compartilhar ali. Vamos ver se vai aparecer. Será que eu tenho que parar compartilhar o meu? Vamos ver, eu tô clicando aqui, acho que vai dar. Parei de compartilhar, Raquel, vamos ver. O sentinela e o individual? Oi? Tu vai falar sobre o sentinela com acesso genérico? Vou falar do acesso genérico, mas a gente tem outras possibilidades, tá? Aqui eu vou falar do genérico porque é o que é mais rápido para todo mundo acessar, porque o acesso, o login próprio, ele exige uma autorização de um gestor do sistema para cada pessoa. Então, são muitos profissionais na rede, não tem como, né, num tempo hábil, a gente conseguir fazer isso, tá? O ano passado não tinha essa questão do resultado do NS1 ser informado no sistema. Eu imagino que seja por isso a tua pergunta, né? Que é uma forma de vocês poderem olhar o resultado ali. Isso é novidade esse ano, tá? Isso para o pessoal do GHC que não consegue acessar o sistema da prefeitura para ver o resultado. Isso. Eu já estou com uma lista de alguns nomes de alguns profissionais da rede GHC para autorizar aqui. Alguns eu já consegui fazer, outros eu não localizei no sistema, já apontei para a TI. E eu confesso que daí, por falta de tempo mesmo, a gente não conseguiu aqui ainda olhar toda essa lista do GHC. Tá? Mas nós temos já alguns, eu não sei se todos, né? Eu tenho o que, acho que é enfermeiro André, que é RD, né? Isso. Acho que são o André, médico da Santa Casa, e o André, enfermeiro do GHC. Então, eu estou com alguns aqui que eu ainda não consegui correr toda essa lista. Tá? Mas agora a Kátia tem meu contato ali também, daqui a pouco vocês podem ir me passando pessoalmente, né, exclusivo alguns, e eu vou tentando, tá, para a gente dinamizar isso. Isso a gente não fez no ano passado, essa autorização de login próprio, porque não havia essa questão do resultado ser pelo sistema, né, então não havia essa necessidade. Então, o Sentinela, gente, aqui tá prints da tela, tá? Eu abri aqui o próprio sistema para a gente tentar ir direto nele, mas está lento, então eu acho que vai acabar sendo mais dinâmico com os prints que a gente tem aqui, tá? Depois eu mando, se a Kátia não tem isso ainda, esse material, eu mando essa apresentação, mando um vídeo com um tutorialzinho também, é um vídeo curto, que a nossa residente fez no ano passado, que eu acho que ele auxilia bastante, tá? O que é importante no Sentinela? Mesmo usando esse login geral aí, a segunda tela vai pedir o estabelecimento que vocês estão, de onde vocês estão notificando. Pode ser que ele dê uma mensagem de que o usuário não está, que ele vai pedir o CPF de vocês, né, além do nome ou do CNES do estabelecimento de saúde. Pode ser que ele dê uma mensagem que o profissional não está cadastrado na instituição. Isso eu não sei explicar muito bem, a gente está aprendendo também essas questões aqui, tá? Mas pelo que a TI nos passou, isso ocorre quando vocês estão atendendo uma unidade diferente daquela que vocês estão vinculados na secretaria. Trocou de unidade, ou estou cobrindo férias, então vai acontecer isso. Mas a princípio não tem problema, tá? Só que no final, numa outra tela, vocês não vão achar o nome de vocês. Se vocês colocarem ali que o estabelecimento é Vila Floresta, mas inicialmente vocês estão vinculados por algum vínculo anterior na Jardim Leopoldina, por exemplo, quando vocês forem finalizar a notificação, o sistema vai pedir o nome do profissional notificante e vai dar uma lista pronta. Vocês não vão poder digitar, ele vai dar uma lista. Aí vocês não vão se achar ali. Mas aí é só escolher, não é o correto, eu sei, mas vocês vão ter que escolher o nome de outro colega que esteja naquela lista. Tá?
Se eu não fui clara, por favor, me interrompam, mas no final eu vou mostrar esse slide desse print, tá? Então, lá, coloco qual é o estabelecimento, coloco meu CPF e ali vou pesquisar o estabelecimento e vou ter que clicar em cima do nome, tá? Não basta só que ele apareça ali, eu tenho que clicar em cima dele. Aqui é um exemplo, claro, tá? Quando abrir a tela aparecendo o nome de vocês, eu vou em nova notificação, vai me aparecer essa definição de caso. O primeiro campo que ele vai pedir é a data de início da febre. Bom, e nos casos que o paciente não referir febre, aí vocês vão colocar o primeiro sinal, né, a data do primeiro sinal. Mas se eles disserem, minha febre começou hoje, mas eu estou com dor de cabeça há 3 dias, é a febre que importa. Tá? A febre é soberana a qualquer outro sintoma que eles refiram, a não ser, obviamente, se eles disserem, se eles negarem a febre. Tá? Mas tem que tentar situar bem o dia, quando eles dizem, faz uns 5 dias, porque é a partir da febre que a gente vai poder localizar no tempo a fase de mais risco, como a doutora Kátia apresentou, né? Quando é que ele vai entrar na fase crítica? Na defervescência, ok. Mas alguns pacientes podem seguir fazendo febre por mais tempo, e aí, se for agravar, vão agravar ainda na vigência de febre. Pode acontecer ali pelo 5º dia, certo? Então, a febre vai nortear qual é o período mais perigoso daquela pessoa agravar. E, obviamente, qual é a febre que me diz se eu tenho que fazer NS1 ou se eu tenho que fazer IgM. Tá? Sigo no sistema, vou procurar o paciente depois pelo CPF ou pelo cartão SUS, vou dar um pesquisar, o sistema vai localizar esse paciente para mim. Se o paciente estiver correto, se não houver nenhum erro no número digitado de documento, ele vai achar o paciente correto e vocês clicam em cima do nome do paciente. E depois vai preenchendo os dados, certo? Tem campos obrigatórios, não nos xinguem, são muitos, mas isso é definido pelo Ministério da Saúde. Tem campos que a gente precisa colocar no sistema oficial lá do Ministério, que é o SINADENG, e não tem escolha. Tá? E outros são muito importantes mesmo para a gente poder fazer esse controle e tentar minimizar a transmissão, como a Kátia disse há pouco tempo. Né? Não é só pelo dado em si que a gente precisa da notificação. Além da gente precisar saber quanto nós estamos tendo de dengue, a gente precisa saber onde estão os casos. Então, o endereço tem que ser o atual. Eu tenho que perguntar para o paciente, não posso me basear no endereço de PECAD-SUS, porque muitas vezes ele está errado. Por isso que ele não está puxando automático. Ele puxaria. Mas na Covid, lá na época de GERCOM, Covid, a gente já percebeu que não dá, porque o endereço de CAD-SUS, eu arrisco dizer que mais de 50% dos casos está desatualizado. E aí a equipe da vigilância ambiental vai fazer ação ambiental no lugar errado, tá? Então o endereço tem que estar correto, gente. Essa é uma parte que tem travado, o pessoal das UES estão nos reclamando. Eu já apontei para a TI, mas pelo que eu entendi não tem muito o que fazer. Ele tem um banco de dados de sistema, de endereço, tá? Então quando a gente começa a escrever ali, ele começa a procurar no sistema, no banco dele. E se a gente coloca, hoje, por exemplo, olha o exemplo absurdo. Eu estava tentando fazer uma notificação com o endereço av.mostardelli, que até onde eu sei, a Mostardelli é uma avenida. Só que nele está cadastrado, não sei dizer porquê, como rua. Então eu só achei Mostardelli quando eu resolvi apagar o AV e deixei só Mostardelli. Aí ele localizou como r.mostardelli. Então se travar ali, é porque tem alguma coisa no endereço que ele não está achando. Tá? Permaneçam, tenham paciência, porque é o dado talvez mais importante para a gente poder ir atrás do caso e a ação ambiental acontecer oportunamente, adequadamente, tá? É a partir daqui que a gente pode tentar minimizar a transmissão. Assim como a questão do trabalho. Poxa, eu estou cheio de coisa para fazer, né? Vocês estão cheios de pacientes para atender e a gente tem que ficar perguntando e preenchendo onde é que a pessoa trabalha. Mas, gente, boa parte das vezes a contaminação se dá no local de trabalho. Então, é lá que a ação ambiental vai ter que acontecer prioritariamente. Tá? Como a Kátia disse, a fêmea, a mosquita, ela tem um comportamento diurno. Ela vai ficar prioritariamente de manhã e no fim do dia. São os momentos que ela mais gosta de fazer esqueci o nome lá, sugar o sangue. Tem um nome biológico para isso que eu me esqueci agora. É quando os horários que ela mais fica, que ela se alimenta,
são esses. Então, a gente está no trabalho nessa hora, todo mundo está no trabalho, né? Salvo exceções. Então, normalmente, a transmissão foi feita lá no trabalho. Não adianta eu aplicar veneno aqui na minha casa se eu me contaminei lá na, sei lá na Restinga, certo? Então, não é porque a gente é chato só, esses dados, é porque é necessário para a ação acontecer. Sintomas. Aqui eu já pedi uma correção há tempo para a empresa de TI, eles ainda não tiveram condição, enfim, de resolver. É muito ruim da gente, eu pelo menos me atrapalho às vezes, né? Na correria aí que vocês estão, a gente quer clicar febre sim, mialgia não, e começa a atrapalhar porque está muito distante e não tem uma linhazinha marcando, né? Diferenciando. Então, eu já pedi para melhorarem isso. Espero que aconteça em breve. Todos os campos têm que ser preenchidos, tá? Com sim ou com não. Não dá para deixar em branco, senão ele não salva. Aqui, vocês só vão marcar data de coleta se for uma unidade já coletadora. Se não, deixem em branco. Depois, nós aqui da vigilância vamos colocar essa informação, tá? Porque, por vezes, o paciente não coleta no dia que vocês pediram que ele vá. E aí, a gente tem uma data incorreta, a gente pode errar o exame a partir daquela informação ali. Depois, tudo campo obrigatório, meio autoinstrutivo, tá? Sinal de alarme, ele vai abrir as opções de quais são esses sinais somente se vocês marcarem sim. Se vocês marcarem não, se o paciente não tiver, não vai precisar marcar não em tudo, tá? Gente, preencheram tudo, selecionaram lá o nome, mentira minha que eu falei que ia ter um slide mostrando qual era o profissional notificante lá embaixo, eu acho que não tem, tá? Mas enfim, é o último campo da ficha, no pé da tela mesmo, no pé da ficha, pede o profissional notificante. Se vocês não se acharem naquela unidade notificadora, por favor, selecionem outro. Não temos como resolver isso. Isso está lá embaixo, tá? O último campo, profissional notificante. Só que o ícone de notificar, que é como vocês vão enviar a notificação para a gente, ele está lá em cima na tela. Então, volta lá em cima e clique em notificar. Tá? Aqui está o videozinho do tutorial, não vou passar aqui, acho que não é o caso, eu já estourei o tempo, peço desculpas, mas eu mando isso, tá? Ele está na Bevap, se eu não me engano, esse vídeo, assim como aquele material de prescrição de hidratação oral que a doutora Kátia mostrou, está lá na Bevap também, e assim, ó, não achando documentos que vocês estão procurando, querendo reassistir o vídeo, a apresentação, nos acionem, tá? Nos liguem também, se vocês quiserem discutir caso, ou não estou conseguindo entrar no Sentinela agora, nos liguem, a gente vai fazer por telefone, tá? É que a gente sabe que é mais dinâmico, por vezes, para vocês direto aí, e para nós também, porque senão a gente não sai do telefone, e às vezes os telefones estão todos ocupados. E um problema, os nossos telefones, inclusive o celular do plantão epidemiológico, ele não dá sinal de ocupado. Quando a gente está na linha e alguém liga, ele faz para nós um pi, pi, mas para vocês ele segue chamando, então parece que a gente não está atendendo, mas a gente só está ocupado, tá? Com outra ligação. Vou aproveitar para perguntar se tem alguém que desconheça o número do celular do plantão, que é 24 horas, 7 dias por semana. Alguém não tem este número? Eu, doutora, Lucilaine. Tá. Eu vou pedir então que vocês anotem, mas vou pedir também que esse número não seja divulgado para paciente, porque senão ele fica ocupado o tempo inteiro e vocês não conseguem falar com a gente. Já aconteceu isso na pandemia da Covid, a gente teve que mudar o número, porque foi fornecido enfim, caiu na população aí de conhecimento de todos e não tem como, né? Esse número precisa estar disponível para o hospital, para a PA, para vocês. A gente atende nesse número não só dengue, a gente atende malária, meningite, então a gente precisa estar com esse número disponível, então não divulguem, tá? 99362 8489. Para profissional de saúde, claro, podem divulgar, só sempre com essa ressalva. Olha, é para profissional de saúde, tá? Não é para o paciente nos ligar, senão não dá certo. Dúvidas sobre o sistema? Eu sei que agora aqui quem está usando é difícil, tá? Mas tem esses slidezinhos, ele é para quem já conhece o ESUS Notifica da Covid, imagino que todos conheçam, ele é mais fácil que esse sistema da Covid, tá? Ele é mais autoinstrutivo. O chatinho dele realmente é essa parte do endereço, tá?
Não conseguindo pelo sentinela, a gente está à disposição, salvo quando estamos em outra ligação, mas a gente tem mais de uma pessoa aqui, tá? Não sou só eu que trabalho na dengue, mas outras colegas também podem atender, se estiverem livres aqui. Tá? No mais, a gente fica à disposição para essa e qualquer outra demanda. E agradeço o convite. Obrigada, Raquel. Te agradeço muito pela participação, bem elucidativo para a gente. Antes de dar tchau para vocês, eu só queria lembrar duas coisas. O pedido do NS1 e hemograma não é via GERCOM, tá? Ele é via formulário, receituário comum. Escreve no receituário o pedido NS1, tá? Ali o hemograma, e o paciente leva isso, essa requisição, para os locais de coleta. Os locais de coleta já estão no grupo, se alguém tiver dúvida, posso mandar de novo, tá? Tati, excelente, me esqueci, eu fico tucanada de ter passado o tempo previsto e me esqueci. Em relação ao pedido manual, tá? O laboratório tem tido alguns problemas para achar os casos no sistema, depois para pôr o resultado, porque, por vezes, a requisição é feita sem o nome completo. Eu sei, imagino que não sejam só vocês médicos que façam o pedido, né? Por vezes a enfermeira. Então, a gente tem falado isso nas outras capacitações também, dos outros profissionais, porque não dá para ir. Meu nome é Raquel Borba Rosa, não dá para ir Raquel Rosa ou Raquel Borba, porque depois o laboratório não acha o caso no sistema, tá? Assim como, por vezes, algum nome ilegível ou até errado gera bastante problema no laudo e tal. Então, eu acho que a secretaria até já está pensando em outra forma de solicitação de exame, tá? Mas, por enquanto, é assim como a doutora Kátia falou. Receituário manual, solicitação de NS1 ou IgM, né? Também vou aproveitar para lembrar que o NS1 é um exame de triagem, tá? Ele é um teste rápido. O NS1 que é feito no nosso laboratório, ele não é sob a técnica Mac-ELISA, que daí seria quase 100% confiável em termos de sensibilidade. Ele é um exame cromatográfico, né? É aquele de cassete, de colorir as linhas. Então, ele tem um percentual, sim, de falso negativo, tá? É um percentual pequeno, tá? Mas a gente já pegou casos NS1 negativo e IgM positivo. Então, assim, no protocolo do Ministério, eu não posso, como vigilância, descartar caso de dengue por NS1 cromatográfico, tá? Sempre a gente teria que fazer a segunda coleta para IgM. Quando já está oportuno para IgM, o paciente já vai estar praticamente fora de risco, né? Praticamente não, ele já vai estar fora de risco, porque já vai estar, ali a partir do 6º, 7º dia que a gente faz IgM. Mesmo assim, para aquela pessoa é importante saber que teve dengue, quando a gente lembra que infecção secundária, por outro subtipo, ou pelo mesmo, conforme novas evidências, ela vai ter mais chance de um quadro grave. Então, é importante ela saber. Claro que o IgM tem um percentual alto de falso positivo pela sua alta sensibilidade. Tá? Então, a gente nunca vai ter uma resposta exata. É a clínica mesmo e o cenário epidemiológico que vai prevalecer. Mas, dentro do possível, sempre orientem o paciente a NS1 negativo, tem a segunda coleta na semana que vem. Volte aqui na unidade para saber o seu diagnóstico. Tá? Obrigada, então. Alguma dúvida? Qualquer coisa nos acionem, me acionem. Se eu não souber, eu aciono a Raquel também, tá? E agradeço muito a participação e levem daqui esse alerta. Pensem sobre dengue quando tiver qualquer sinal, tá bom? Obrigada, Raquel. Bom trabalho para todo mundo.